Bom dia na paz do Senhor, amados irmãos. Glória a Deus por esse domingo, dia 25 de junho, encerramento do nosso segundo trimestre. Abril, maio e junho. Hoje então nós vamos encerrar esses 3 meses de estudo com ênfase à família, mas em um aspecto diferenciado. Aula de número 13, graças a Deus, a amizade do Senhor Jesus com uma família em Betânia, Kfar Betânia, né? Vila ou aldeia de Betânia. E como hoje é o encerramento desse segundo trimestre, é importante nós falarmos um pouquinho ou fazermos uma rápida reflexão sobre essa lição. Guarde essa lição, é uma lição muito importante que abordou assuntos talvez nós não tínhamos tido a oportunidade de abordarmos. O tema foi relacionamento em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Os conflitos familiares, na verdade, não são o problema em si, porque todos nós teremos conflitos por causa da nossa formação e construção cultural. Cada um vem de uma herança cultural díspare, diferente do seu cônjuge, e aí quando eles começam a conviver, aflorarão os conflitos. Os conflitos em si não são o problema. O problema é como que você vai reagir ao conflito. Como que você vai lidar com esses conflitos e desafios que aparecerão durante o relacionamento. Então, quem tem uma cosmovisão bíblica vai dar uma resposta adequada. Quem não tem, certamente naufragará. Não tem jeito. Não tem jeito de superar os problemas de relacionamento. Mas não é só em relação à família. Tem a ver também com o local de trabalho, a igreja, os relacionamentos na igreja, em todos os locais que a gente for. Se você tem respostas para os desafios que aparecerão ou não. Ainda na sexta-feira, o pastor Cláudio esteve aqui ministrando uma palavra, e um dos aspectos dessa palavra que me chamou a atenção foi exatamente isso. Como que o homem carnal reage a certos desafios e como uma pessoa espiritual reage. É o mesmo conflito, só que a pessoa carnal responde de uma maneira, normalmente no bateu, levou, né? O meu braço não é crente, sabe essas bobagens para tentar justificar atitudes injustificáveis à luz da Bíblia. Eu nasci no Ceará, olha que fraqueza, até parece que porque você nasceu em outro estado, que tem uma outra cultura. Não, irmão, o poder de Deus transforma culturas, naturezas, né? Então, e o homem espiritual, ou a pessoa espiritual, como ela responde? Como que eu posso ter essa postura? Estudando a Bíblia, porque a Bíblia santifica, a Bíblia limpa, a Bíblia me capacita, edifica, me dá as respostas adequadas, orando, tendo vida de comunhão, participando dos estudos bíblicos, né? Então você vai se desconstruindo e se reconstruindo em uma cosmovisão ou em uma visão cristã, e é por isso que você dá as respostas adequadas. Então, relacionamento familiar tem a ver com isso. Ou você vai responder pela herança que você recebeu dos seus pais, uma cultura natural do mundo, ou então você vai aplicar os princípios da palavra de Deus. E a ideia dessa lição foi abordar vários aspectos sobre o relacionamento familiar. Então, quem nos ensinou nesse período foi o pastor Elianai Cabral. O pastor Elianai Cabral estará aqui, irmãos, no final do ano, se Deus permitir, no mês de outubro, no simpósio sobre liderança ética. Seria muito bom você se inscrever, irmão. Não sei se já estão passando aí o simpósio, mas faça a sua inscrição, porque são vagas limitadas. É um simpósio.
e faz um investimento, acho que deve estar R$50 o investimento, com apostila, certificado. Faça a sua inscrição. Eu creio que será no segundo domingo do mês de outubro e na primeira segunda-feira seguinte ao domingo. Faça a sua inscrição. É o pastor Elianai Cabral que estará aqui ministrando. Hoje, para vocês terem uma base, o pastor Elianai Cabral é um dos orientadores teológicos da Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Quase toda a obra teológica passa pelas mãos dele. Ele está no mesmo status que estava o pastor Antônio Gilberto, de saudosa memória. Então, um homem muito preparado, muito qualificado para abordar a temática que ele estará abordando nesse simpósio. Então, se organize aí, coloque aí na sua agenda, ainda em outubro, tá? Então, você já vai, pega a ficha. Eu creio que as fichas já estão disponíveis. Eu acho que já estão, porque só lá na congregação do Padre Anchieta, eu comecei a trabalhar isso na terça-feira. Ontem nós tínhamos já sido acolhido por mais de 40 pessoas, só no Padre Anchieta, já tinha pego a ficha, tá? Já estava lá se organizando, porque em outubro nós teremos esse simpósio. Então vá atrás, invista em você, e foi ele que abordou esses temas tão relevantes. Quais foram? A lição 1, nós estudamos o tema: quando a família age por conta própria. Atitudes precipitadas, não busca Deus, não busca orientação, não busca um conselho. Não, tem gente que é assim, irmão, faz coisa da cabeça, né? E não pode ser assim, nós precisamos ter equilíbrio emocional. A lição 2 abordou um tema sobre a predileção dos pais por um dos filhos. Quando a pessoa começa a fazer comparação, né? Porque você não é igual ao seu irmão, porque você não é igual ao Beltrano. Não pode, irmão. Os filhos são ímpares, cada um tem uma natureza. Você pode dar o mesmo tratamento, mesma oportunidade, tudo são diferentes. Graças a Deus, é Deus que fez isso, irmãos. Lição 3, ciúme, o mal que prejudica a família. A ideia da possessão, né? Tem gente que pensa que o cônjuge é dele, que o filho é dele. Não, irmão, o filho é herança do Senhor, seu cônjuge é o templo do Espírito Santo. Então precisa tomar cuidado para você não destruir o seu relacionamento ou sufocar o outro, né? Tem gente que sufoca tanto o outro que a pessoa perde até a identidade dela e entra num processo depressivo. Não pode ser assim. Nós vamos tomar alguns cuidados no relacionamento, entre eles, potencial que é bom, irmão. Não dê muita ênfase, o que eu brinco com vocês, nas suas fraquezinhas. Não dê muita ênfase nas fraquezinhas. Dê ênfase nas suas qualidades. O que realmente a pessoa tem de bom, potencialize isso, e não o contrário. Lição 4, ídolos na família. Nós vimos o caso da família do Antigo Testamento, porque às vezes você está lendo a Bíblia, você tem a impressão que era tudo perfeito, né? Nós temos esse costume de ver uma auréola na cabeça de Abraão, de Isaac, de Jacó, e as coisas não são bem assim. Eles são seres humanos, iguaizinho nós, que tiveram seus desafios em suas épocas. E tinha ídolos em alguma daquelas famílias, e precisou tirar esses ídolos. Lição 5, motim em família. Quer dizer, Moisés, irmão, meu Deus do céu, é o maior legislador. Moisés, basicamente, se Jesus não tivesse vindo, a gente ia admirar Moisés, irmão. Pensa num homem bom, o grande legislador, o maior dos legisladores. Moisés supera os grandes filósofos gregos em termos de legislação. Hoje, basicamente, a maior parte das constituições democráticas se assentam nos mandamentos dados por Moisés. Claro que foi Deus que deu para ele, né? Então, um nome muito relevante. Claro, era o homem que falava face a face com Deus, né? Mas mesmo assim, não é que dentro da família dele teve revolta? A irmãzinha Miriam e o seu irmão Arão conspiraram contra ele. Lição 6, pais zelosos e filhos rebeldes. Dá uma lidinha lá no livro dos reis. Você vê reis piedosos, sinceros, e os filhos, uma tragédia. E também o contrário, né? Filhos piedosos e pais incrédulos, né?
Então, é importante a gente entender isso, porque às vezes o pai é piedoso tudo e fala, como é que pode, né? Aquele irmão é uma bênção, aquela irmã é uma bênção, mas os filhos é uma tribulação. Então, irmão, é nosso papel ensinar a criança no caminho que deve andar. Mas depois da sua maioridade, eles são responsáveis, não são mais os pais, né? Então, nós temos... Olha, uma coisa importante, recentemente eu vi um caso que eu estava vendo no programa da infância aqui em Campinas, o PIC, e muitos pais hoje estão sendo processados porque não têm encaminhado os filhos para a escola. Então, cuidado, irmão. O irmão, irmão, o menino não quer. Mas você que é autoridade, irmão. Que história é essa? Não, ele não quer estudar. E você deixa por isso mesmo? É a mesma coisa vir na igreja, pensa que é democracia. Chega no domingo, a molecada assistindo o jogo do Brasil, comendo pipoca, você vai chegar, quem quer ir no culto? Você está de brincadeira, né, irmão? Sem chance, claro que eles vão ficar querendo. Então, não, é a hora do culto, não tem essa opção. É a teocracia aqui. Então, cuidado, enquanto você for o pai, o sacerdote da sua casa, a cabeça da sua família, vão ter que acompanhar. Depois, quando eles forem maiores de idade, aí é um outro relacionamento. Aí a gente vai até entender. Muito bem. Então, pais zelosos, filhos rebeldes. Lição 7. O relacionamento... Também ninguém merece, né? 18 horas do nosso culto, final, Brasil e Itália, né? Aquela Copa nos Estados Unidos, né, irmão? Eu não sei direito, mas o pastor Nestor, que é especialista nessa obra... 1994, pastor. Ai, que fraquezinha do irmão. Então, irmão, 18 horas, jogo do Brasil, sinceramente, lá em Jundiaí só estava eu e o pastor no púlpito. Estava aqui só os dois, é a mesma coisa, igual todas as igrejas, só nós dois lá. E aqueles rojões soltando lá fora, e nós lá, no Senhor, manda fogo, né? Não tinha o que fazer. Aí os irmãos começaram a chegar tudo apressados, sabe, tudo disfarçando. O trânsito estava terrível, quis evitar o trânsito. Até um pastor chegou e falou, irmão, a gente chegou meio tarde porque a gente quis evitar o trânsito. Não, está certo, irmão, tem que evitar mesmo. Podia vir antes, né? Mas tudo bem. Então ninguém merece, né? Lição 7, relacionamento entre nora e sogra. Olha que tema interessante que ainda não tinha sido abordado. A importância da paternidade na vida dos filhos. Paternidade é muito importante, mas é muito importante a presença do pai, estar ali para ministrar, abençoar, porque a gente dá muita ênfase à maternidade, né? É muito comum a gente dar ênfase a isso, e nós abordamos esse tema. E também, irmãos, nós, na vida dos filhos, a paternidade na vida dos filhos, são 9, uma família nada perfeita, desde que todas as palestras que a gente trabalha, a gente inicia com essa fala. Não existe família perfeita. Perfeito é porque eu não sou perfeito, minha esposa não é perfeita, meus filhos não são perfeitos, então não existe família perfeita. Agora, a grande alegria nossa é sermos sabedores de que o Espírito Santo está nos aperfeiçoando dia após dia, né? Graças a Deus. A lição de número 10, quando os pais sepultam seus filhos. Numa tragédia como a pandemia, isso aconteceu muito. E foi um tema abordado naquela oportunidade. Lição 11, os prejuízos da mentira na família. Uma mentirinha é um desastre para uma família. A transparência na família tem que ser total, irmão. Não pode haver nada que depois possa se sugestionar, qualquer espécie de desconfiança por causa de uma mentira. Ainda mais numa época de fake news, nós temos que estar atentos, né? A lição 12, criando filhos saudáveis, que foi a última lição. E hoje, a lição de número 13, a amizade do Senhor Jesus com uma família em Betânia. Então, é uma lição muito importante, guarde essa lição, estude em outros momentos, e ela vai ser muito útil para os irmãos. E hoje é a lição que encerra esse trimestre, a amizade do Senhor Jesus. Porque tem gente, irmão, que pensa que só porque ele é crente, ele não pode ter amizade com o mundo, então ele não é amigo de ninguém, é uma pessoa fechada, sabe? Não quer ter relacionamento com ninguém, porque pensa que a vida é assim. As coisas não são assim, irmãos, tá? Você pode ter o seu relacionamento saudável, né? Não aquele exagero. Hoje nós vivemos uma época de radicalismo, né? Ou a pessoa é tudo ou não é nada.
Não é isso, irmão. É para ser equilibrado, né? Ou é 4,44. Não, irmão, seja 22. Né? Só porque o PL é 20, olha que fraqueza. Não, irmão, sabe, tem que ser equilibrado, né? Não pode ser radical, né? 8,88. Não, equilíbrio, 40, né? A idade do pastor Nestor, é isso aí, é esse nível, tá? Então nós temos que ter essa graça de Deus, né? E o nosso textual está onde? No Evangelho de João, capítulo 11. O tema principal é a ressurreição de Lázaro. Mas olha que interessante, o Senhor Jesus diz assim: ora, Jesus amava Marta e a sua irmã, que é a Maria, e a Lázaro. Então, ele vai mostrar aqui que Jesus tinha relacionamento com uma família. Tinha outros. O que teve o registro é esse caso, especificamente. Porque, irmão, Jesus inicia as suas maravilhas no casamento. Então ele foi no casamento. Se ele foi no casamento, ele tinha relacionamento. Porque, irmão, nunca vi isso. Você vai no casamento de quem? Não sei. Eu vou. Então, eu não conheço isso. Deve existir gente assim, porque tem de tudo nesse mundo, e ainda sobra 7, né? Então, mas não é comum. Normalmente você vai no casamento porque você é convidado, né? E Jesus estava num casamento. Então olha o relacionamento social do nosso Senhor. E a verdade prática diz assim: dentro da família, a amizade com Cristo evoca o quê? Quando fala assim, eu tenho amizade com o Senhor, evoca comunhão, conselho, empatia e simpatia e reciprocidade nos relacionamentos. É ter um relacionamento com o Senhor Jesus. E a leitura bíblica de classe está em 2 porções dos evangelhos. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 38 ao 42. E em João, capítulo 11, versículo 5, que é o nosso textuário, e também o versículo 11. Vamos mostrar os aspectos dessa amizade. Então, eu quero convidar os irmãos presentes para reverentemente se colocarem de pé, graças a Deus, e vamos ler primeiramente no Evangelho de Lucas, capítulo 10, vamos ler todos juntos. Você que está na sua casa, você pode nos acompanhar também com a leitura. Vamos lá, Evangelho de Lucas, capítulo 10, inicia dizendo, o versículo 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 5, que é o texto áureo, e o versículo 11. Ora, Jesus amava a Marta, e sua irmã, e a Lázaro. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome do Teu único Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, te damos graças, te louvamos por esse primeiro dia da semana, pela leitura do Santo Evangelho. Nos ajuda,
nos capacita, nos edifica nessa manhã abençoada. Abençoa cada família que nos acompanha, presencialmente ou de maneira remota, que a tua paz, que as tuas misericórdias, que a tua graça abundante seja derramada sobre nós nessa manhã. Assim nós te pedimos com fé, com ações de graças, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Eu quero, antes de adentrar nesse texto áureo, analisar o primeiro caso aqui, de João, capítulo 11, versículo 5. Esses dois versículos. O primeiro fala que Jesus amava Marta, sua irmã Maria e a Lázaro. Em cima desse versículo, surgiam seitas religiosas dizendo que Jesus era casado com Marta e com Maria, só por causa desse versículo. É o que mostra um total desconhecimento da cultura bíblica, da tradição bíblica, dos ensinamentos apostólicos, de tudo. É uma tragédia quem pensa dessa maneira. Mas seitas gnósticas apontaram essa expressão, dizendo que Jesus amava Marta e a sua irmã Maria. Portanto, Jesus era polígamo, casado com duas mulheres. É um absurdo, não tem pé, não tem cabeça, irmão. Mas essas seitas gnósticas fizeram esse entendimento. Recentemente, quem trouxe essa doutrina de volta foi a igreja Mórmon, a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A igreja Mórmon repousa essa mesma ideia, com base nos pensamentos gnósticos, ou das seitas marginais do cristianismo. O cristianismo nunca defendeu essa tese. Essa é uma tese marginal, heterodoxa. A doutrina ortodoxa sempre primou a santidade de Jesus, que nunca pecou, nunca teve nenhuma mácula na sua vida. Então, esse versículo nunca ninguém traduziu dessa maneira, a não ser os gnósticos, que foi uma seita no primeiro século. E hoje esses grupos, e até grupos, eu até entendo por que o fundador do mormonismo desposou essa tese, porque ele era polígamo. Então o Joseph Smith, o fundador da igreja Mórmon, era polígamo, por isso que ele precisava justificar a sua poligamia. Mas a poligamia é injustificável. É injustificável, porque quando Deus criou o homem, e Jesus reafirma isso em Mateus 18, no princípio não foi assim. Deus criou um homem e uma mulher, e os abençoou, e disse: serão ambos, homem e mulher, uma só carne. Então não é possível sustentar essa prática pecaminosa à luz da Bíblia como algo praticado pelo Senhor. Isso é um total, mostra o descrédito e a seriedade de um grupo religioso. A segunda consideração que quero fazer é no versículo 11 do capítulo 11. Assim falou e depois disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Esse versículo gestou em alguns movimentos a ideia do sono da alma. Só que aqui não está falando de alma, irmão, está falando do corpo. Jesus vai ressuscitar o corpo. Por que Jesus usa a terminologia dormir para o corpo? Para suavizar o impacto da palavra morte. Thanatos, que significa separar. A palavra grega significa separar o homem material do imaterial. A materialidade da imaterialidade, né? Essa separação vem da palavrinha thanatos, morte. Então Jesus, para amenizar isso, ele fala: não, ele dorme. O corpo está como se estivesse dormindo, mas não a alma, em hipótese nunca. Eu vou ler aqui apenas um versículo, Paulo, que eu acho muito extraordinário, esse ensinamento paulino, que está aqui em Colossenses. Olha só o que Paulo fala, quando ele, a respeito da sua trajetória, desculpe-me, né, Colossenses, Filipenses capítulo 1, vamos ler aqui a partir do versículo 20, mas a ideia principal está no 23.
Filipenses capítulo 1, versículo 20, segundo a minha intensa expectativa e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher, se é ficar no corpo e pregar o evangelho, ou deixar o corpo. E olha o versículo 23, de ambos os lados estão em aperto, porque eu quero ficar e pregar o evangelho, mas quero partir. Por que ele quer partir? A resposta está aqui, ó. Tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Então não há a menor possibilidade da inconsciência da alma, como pregam alguns grupos religiosos, que insistem em dizer, quando a pessoa morre, ela está dormindo, a alma está dormindo, a alma... Irmão, se a alma estiver dormindo, coitado do Adão. Já faz 4, 5 mil anos que o homem está dormindo. Para que vai ressuscitar depois de 5 mil anos, irmão? Ficasse dormindo o resto. Agora vai acordar Abraão para quê? Então, claro que ele está se referindo ao corpo, não à alma, irmão. Então, todas as vezes que você encontrar a palavra dormir, sono, é do corpo, não é da alma, hein? Cuidado, porque existe doutrinas baseadas no versículo 11, dizendo que quando a pessoa morre, ela está como se estivesse dormindo. O corpo, não a alma. O corpo, cuidado. Tá? Mas no livro de Eclesiastes, o livro de Eclesiastes já inicia de 50 vezes o sábio falando o que acontece debaixo do sol, irmão. Não está falando coisas além do sol. Ele fala várias vezes o que acontece debaixo do sol. Morre um homem, morre um animal, ambos são sepultados e acaba a memória dele. Isso é o que acontece debaixo do sol. Não é algo que transcende. Tá? Então, cuidado com o livro de Eclesiastes, quando você vê esses grupos religiosos citando sem critérios, e lembrando que a regrinha de ouro da interpretação da hermenêutica bíblica é o quê? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia não é de particular interpretação. Feito essas considerações, vamos pensar um pouquinho sobre o nosso textuário num outro aspecto. O nosso textuário está no capítulo 11 do Evangelho de João, entre os versículos 1 a 45, e o assunto principal é a ressurreição de Lázaro. Mas mostra as relações especiais de amizade que o Senhor Jesus tinha com uma família da pequena aldeia de Betânia. Em hebraico, na verdade os hebreus tiraram isso da língua árabe, Kifar. Kifar significa aldeia, vila, ideia, não dá nem para chegar à cidade, né? Que é ir em hebraico. Mas é Kifar, lembra do Kifar Nahum, que para nós ficou Cafar Naum. A Rose foi lá, o pastor Cleo também. Tem muitos irmãos aqui que já foram em Cafar Naum. Kifar Nahum, que é a vila de Nahum. Então, Kifar Betânia, aldeia ou vila de Betânia. E mostra então o amor do Senhor Jesus em visitar essa família no momento mais traumático da vida dele. Isso é importante, irmão. Que eu sei, eu respeito. O irmão fala, irmão, eu não vou no velório, não, irmão, porque eu não me sinto bem, tá tudo certo, irmão. Mas você pode mandar uma mensagem, né? Olha aqui, ó, isso aqui é uma bênção. WhatsApp. Manda uma mensagem. Olha, irmão, recebe minhas condolências, meu carinho, estou orando por você, sua perca é a minha perca. Então, irmão, nós temos meios hoje, porque eu entendo, tem pessoas que não têm estrutura. Se ela for no velório, ela vai ficar o mês inteiro pensando aquilo. Não tem estrutura psicológica, irmão, a gente entende, qual é o problema? Não é todo mundo. Tem pessoas que vão até o velório, mas nunca vão ver o morto, ele não quer ter aquela imagem. Então ele vai dar um abraço na família e volta. A gente entende, está tudo bem. E já tem pessoa que beija o morto e abraça. É coisa linda, irmão. Cada um tem um jeito, está tudo bem. Agora, isso não impede o quê? De você mandar uma mensagem de condolência, irmão.
que se expressa o quê? O seu sentimento, a sua consideração, no momento mais traumático da vida da pessoa, que é a perda que ela está tendo. Então o Senhor Jesus, no momento de tristeza, Ele vai lá confortar aquela família. Jesus chora também. Então, ao visitar essa família enlutada, Ele mostra como o amor pode tão somente ajudar. Porque ali, a sua presença só, irmão, o seu abraço, né? Porquanto aquele que ama precisa apenas saber. Então, só a sua presença, a pessoa fala, puxa vida, essa pessoa tem uma consideração, isso é uma mensagem tão pequenininha. Eu tenho uma mensagem que eu acho tão bacana de um poeta mexicano, eu cito quase sempre isso. Ele diz, as pessoas que nós amamos nunca morrem, apenas partem antes de nós. Acho interessante, essa é a verdade, né? Uma partida. Foi quando um cristão nascido de novo, foi promovido, né, para a igreja gloriosa. Saiu da igreja militante para a igreja gloriosa. É a nossa expectativa também, né? O que Paulo fala, de ambos os lados estou em aperto. Eu quero ficar com a igreja militante, ajudando os irmãos a pregar o evangelho, mas eu quero estar com a igreja gloriosa, porque isso é muito melhor, é na presença de Cristo. Ora, quem ama, basta saber da necessidade para que faça tudo quanto é possível. Ficar sabendo da necessidade do seu próximo, se você não tem recursos para ajudar, irmão. A maioria das vezes a gente não tem recurso para ajudar as pessoas nas suas muitas aflições e dificuldades. Mas você pode dar uma palavra que você está orando por ela, né? Isso, uma palavra, olha, estou orando por você, Deus vai te ajudar. Mandar um versículo da Bíblia. Tá? Então existem maneiras de você estar ajudando, e às vezes vale mais do que até uma ajuda monetária. Essa visita indica, embora nada tenha sido registrado, porque não está muito claro isso, que ele tinha o quê? Uma relação de amizade com essa família, ao ponto de, ao saber que Lázaro tinha partido, ele vai lá visitar as irmãs que estão em luto. Essas relações eram profundas. Como nós sabemos que existem vários apontamentos, o próprio textuário diz isso, que ele amava Marta, amava sua irmã, que é a Maria, amava Lázaro. Então mostra aí o quê? Um certo relacionamento de amizade. E outra, para quem conhece a geografia lá da Terra Santa, então, pelo menos os irmãos que foram lá, eu vou localizar vocês. Lembra daquela igreja no Monte das Oliveiras, chamada Igreja da Agonia? A Igreja das Nações, que tem até o brasão lá do Brasil, no teto da igreja. Nessa igreja, ela está no Monte das Oliveiras. Ela dá de frente com a muralha de Jerusalém. Então, se você sai da nave da igreja, você olha na frente, como você sai aqui da igreja, você olha na frente, você vê a muralha de Jerusalém. É o vale de Cedron e a muralha de Jerusalém com a porta formosa, ou dourada. Muito bem, se você fizer o inverso, passar por cima do Monte das Oliveiras, descer do outro lado, a aldeia de Betânia fica no seu pé do outro lado do Monte das Oliveiras. Então, por isso que fala, quando Jesus ia para Jerusalém, ele passava onde? Na casa dos seus amigos, Marta, Lázaro e Maria, porque era só passar o Monte das Oliveiras, já chegava em Jerusalém. Então, a aldeia estava atrás do monte. Então, da aldeia de Naum, você não vê Jerusalém, porque a montanha, que é o Monte das Oliveiras, impede. Você tem que passar o Monte das Oliveiras para você ver a cidade de Jerusalém. Então, nós temos algumas passagens no Evangelho que indicam a amizade de Jesus, que nos fornece essa informação, essas indicações da amizade do Senhor Jesus com essa família de Betânia. Porém, uma vez que menciona a família, o historiador sagrado, ele continua frisando certos relacionamentos, certos contatos familiares que baseiam esses laços. E aí nós temos o seguinte exemplo. João 11:3, a parte B diz: Senhor, eis que está enfermo
àquele quem tu amas. Está vendo? Isso aí mostra a afetividade do Senhor Jesus por essa família. Olha só a colocação. Olha, está doente aquela pessoa que você ama. Tá? João 11,5, que é o nosso textuário. Ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã e a Lázaro. E olha que esse amor é o amor de irmão, de fraterno. Tanto é que a mesma palavra se aplica a Marta, a Maria e a Lázaro. Tá? É o amor, então, de amizade. Interessante isso, né? Aqui a palavra amor aí não é eros, do grego, tem a ver com sexualidade. Tá? Esse tem a ver com outro estilo de amor. O amor tem eros, filo, ágape, são várias formas de amor, e você tem que estar atento no Evangelho para ver o que ele se refere ali. E ali ele está se referindo ao amor de amizade. E essa pelo menos é a impressão também que vai causar nos judeus, quando os judeus dizem no capítulo 11, versículo 36, disseram, pois, os judeus, vede como o amava, porque eles viram Jesus chorando. A Bíblia diz, Jesus chorou. Aí quando eles viram que Jesus estava chorando, falaram, olha como ele amava, né? Porque ele está chorando. Teoricamente a gente chora a perda de algo relevante. Obviamente, se aquela família recebeu algum lugar na Bíblia, embora bem pequeno, né? É porque ocupava um espaço grande na consideração do próprio Filho de Deus, né? Por todos esses motivos, então, aqui está o sugestionamento de que Jesus tinha amigos e que a amizade é algo saudável que nós podemos cultivar. Tem um poeta inglês do século XVII que escreveu uma frase memorável. Ele diz assim, nenhum homem é uma ilha. Verdade? Não existe. A gente tem uma tendência de se relacionar. Agora, todas as expressões de amizade, de afetividade, deve ter equilíbrio. Não pode haver exagero nas relações, porque todo exagero gerará conflito em algum momento. Tá? Então é bom ter equilíbrio. Esse versículo parece desempenhar diversas funções dentro dessa composição literária no Evangelho de João, especificamente nesse capítulo. Então vamos dar algum exemplo. É uma nova expansão do versículo 3, lá de cima, quando mostra já o amor de Jesus. Também expande igualmente a ideia de consolo contida no 4º versículo. Como Deus usa o amor para confortar uma família. Também serve de introdução para o 6º versículo. Tudo isso no capítulo 11. Embora ocorreu uma demora na percepção das irmãs de Lázaro, né? Achou que ele demorou. Se ele tivesse vindo antes, meu irmão não teria morrido, né? O amor está presente, então, com um propósito. Mesmo que pareça que demora, o amor cura. E basta isso para servir de grande consolo para nós. A expressão de carinho, de cuidado. Sabe, quando a pessoa emite esse cuidado. Às vezes, irmão, você cumprimenta a pessoa citando o nome dela, principalmente uma pessoa que você não tem muito contato. Quando você dá a mão para essa pessoa e cita o nome da pessoa, a pessoa no mínimo vai pensar assim, puxa vida, essa pessoa guardou o meu nome. Encontrei ele uma única vez. Sabe o que eu lembrei aqui agora? Do então ex-governador de São Paulo, Paulo Salim Maluf. Acho que ele encontrou uma vez um moço e perguntou, como é que está o seu Antônio, o seu pai? Ele está bem? O moço falou assim para ele, Maluf, você é atrapalhado, né? Meu pai morreu há 10 anos. Ele falou, morreu para você. Para mim ele continua vivo no meu coração. Olha que coisa linda. A pessoa que tem uma habilidade, né, de relacionamento, né? Morreu para você. Para mim ele continua vivo. Olha. Então, é importante, às vezes um ato pequenininho, né? Apenas uma mensagem produz um efeito grande de conforto, de consolação. Então, irmãos, seja mais proativo, compartilhe mais esperança, amor, palavras de edificação. A introdução, a amizade, então, é que é o ponto, né? É um dos bens mais preciosos da vida humana.
E nessa lição nós vamos então fazer essa reflexão sobre o relacionamento do Senhor Jesus de amizade com Marta, Maria e Lázaro. Nós vamos ver que essa família hospedava o Senhor Jesus todas as vezes que ele estava subindo para Jerusalém. De fato, é uma história muito especial, porque ela nos ensina lições, como é importante você cultivar uma amizade saudável. Então, a vida social de Jesus. Jesus, então, tinha sim vida social. 1.1, Jesus foi um ser social, criado na casa de seus pais, lá irmão, Nazaré é uma cidade que nem aparece no Antigo Testamento, irmão. Ela só ficou famosa depois de Jesus. Mas, certamente, se o pai dele tinha, o seu pai humano, José, tinha lá a carpintaria, então, certamente, Jesus tinha relacionamento, porque quem trabalha com móveis, com madeira, tem que ter relacionamentos sociais. E Jesus está inserido nisso, né? Então, relacionamentos pessoais, como filho mais velho e obediente aos seus pais, porque Jesus era o primogênito de Maria, né? O unigênito do pai. Ele certamente acompanhou então seu pai na profissão da carpintaria. No relacionamento social, então, Jesus convivia com pessoas que iam lá ver a questão da madeira. A madeira mais comum na região é a oliveira. Até hoje se faz muita coisa com a madeira de oliveira. Então, ali, essa profissão desenvolvia o quê? Relações de amizade. Depois de deixar a casa, então, dos seus pais, ele se dispôs, então, a seguir o Pai Celestial, né? A partir do momento que ele inicia, então, o seu ministério terreno. Ele usa aqui a expressão deixar a mãe, porque Jesus está só com Maria no primeiro milagre. E isso talvez seja um apontamento que a Maria já estava viúva de José, quando ele entra lá. Pode ver que falar sua mãe e os seus irmãos estão, que não fala do pai. Isso talvez é uma inferência de que José já tinha falecido. E depois você percebe Jesus na cruz preocupado com a mãe, ao ponto de pedir para que João cuide dela. Essa é uma outra indicação de que Maria estava viúva já nesse momento. Outra indicação é que o filho sempre esperava a morte do pai, o filho primogênito, para tomar uma decisão. Então há uma série de indicações ali, sugestionamentos, da possibilidade de José ter falecido. Nesse tempo, ele peregrinou então por toda a terra de Canaã. Na sua lição está falando por toda a Palestina. Pode olhar aí na sua lição. Eu não uso a palavra Palestina, primeiro porque eu sou professor de história, né, irmão, e de geografia bíblica. E essa palavra Palestina foi colocada, não está errado, tá? A maior parte está aí. Se você pegar a sua Bíblia, o mapa está a Palestina na época de Jesus, não é? Está aí no mapa, aí na sua Bíblia, não está errado. Mas acontece que a palavra Palestina, originalmente, era apenas da faixa de Gaza, onde estavam os 5 principados dos filisteus: Gaza, Ecrom, Gate, Ascalon e Asdod. Essas 5 cidades, estados dos filisteus, ali na faixa de Gaza. O que é a faixa de Gaza hoje? Era Palestina. E na época de Jesus não se usava esse nome, irmão. Na época de Jesus, o nome da província romana da Judéia. Depois você tinha a província da Samaria. Depois você tinha a província da Galileia. Depois você tinha a província da Idumeia. E assim sucessivamente. Não tinha esse nome. Palestina era só a faixa de Gaza. Mas houve uma revolta judaica depois da destruição de Jerusalém, no ano 70. A região ainda chamava Judéia. Mas no ano de 132 depois de Cristo, os judeus se rebelaram com um falso Messias chamado Bar Ková. Ele, juntamente com um rabino famoso chamado Akiva, eles fizeram uma revolta contra Roma. E o imperador Adriano esmagou a revolta
e no ano 136 ele cunhou uma moeda escrito Judéia vencida, e mudou o nome da região para Palestina. Com que objetivo? Destruir o nacionalismo judaico. Este foi o propósito. Ele quis riscar do mapa a Judéia. Então ele apelidou a região de Palestina e mudou o nome de Jerusalém. Denominou Jerusalém com um novo nome, Aelia Capitolina. Então, se você pegar documentos do século IV, você nunca vai encontrar a palavra Jerusalém. Por exemplo, lá tinha uma igreja, era o bispo não é Jerusalém, bispo de Aélia. Não, no século IV está assim. Jerusalém recupera o seu nome depois, quando ela já torna-se com feições cristãs. Aí ela vai receber de novo o nome de Jerusalém. Mas ela não tinha esse nome, era Aélia. E o nome da terra ficou com o nome dado pelo imperador romano. Aí o nome da região ficou Palestina. Então por isso que eu preferi usar o nome Canaã, que Palestina é a faixa de Gaza. Irmão, e os palestinos de hoje? Esse é um outro assunto. Tá? Esse é um outro assunto. Eu estou apenas falando que na época de Jesus, Jesus pregnou em toda a terra de Canaã. Ou seja, a Judéia, Samaria, Galiléia, e no entanto na nossa lição está escrito Palestina, e eu só fiz essa correção, tá? Então, pregando o evangelho, realizando prodígios e sinais, e confirmando então o seu ministério. Agora, irmão, claro, eu entendo quando está escrito Palestina, é a mesma coisa, eu só dei o contexto histórico para vocês, tá? Mas eu entendo. Então não é por acaso nosso Senhor admitiu aos seus discípulos, em João 15:15, já não vos chamarei servos, mas tenho-vos chamados de amigos. 1.2, então amigos, é uma vida de amizade. Uma casa que hospeda o Senhor Jesus. É a família de Betânia que desfrutava dessa amizade, Marta, Maria e Lázaro. Toda vez que Jesus ia para Jerusalém, então, ele passava pela Kfar Betânia, a cidade de Betânia, e ele mantinha então essas relações de amizade. Era uma amizade sincera, em que a família hospedava o Senhor Jesus, e uma família privilegiada, pobre, é uma família pobre, tá, irmãos? 1.3, Jesus foi recebido por essa família. Se entre os próprios irmãos havia os que nem acreditavam no Senhor Jesus, e eu entendo, porque falar, imagina, eles não acreditavam. É só depois da ressurreição que os irmãos de Jesus passaram a ter uma percepção messiânica. Mas já Lázaro, Marta e Maria acolheram e reconheceram o ministério do Senhor. O episódio que marca essa amizade após a missão dos 70 é quando o Senhor foi com seus discípulos para essa aldeia de Betânia, onde Marta foi quem o recebeu, e a sua irmã Maria. Só que Maria ficou lá ouvindo a mensagem, né? Agora, irmão, é normal os irmãos pregarem e darem uma alfinetada na Marta, né? Fala assim, Marta, ficou lá lavando a louça, e agora Maria sim, né? Maria tal. Irmão, uma coisa não exclui a outra. Jesus só disse para Marta, Marta era amiga de Jesus, ela que recebeu Jesus, irmão. Então ele só disse para ela o seguinte, olha, você está preocupada com o seu cotidiano. Ela deu a pausa para acolher a palavra. Então não é bem assim, como se Jesus desse uma dura, né? Marta, sua cabeça de bagre. Não foi isso, irmão. Tem irmão que dá um tom, né? Pinta de uma maneira. Nossa, essa Marta aqui, atrapalhada. Irmão, não seja Marta. Foi a maior pressão, né? Tudo bem, a gente entende, é natural. Na hora da pregação, as pessoas, né, dão uma cor, fazem uma pintura mais chamativa, né? Para você não dormir na hora do sermão. Mas ali é um relacionamento de amizade, irmão. Tá? Então ele vai falar, Marta, falou de maneira amorosa. Tá? Então Marta foi quem recebeu e a sua irmã Maria assentou-se para ouvir a palavra de Deus. Certamente
Jesus aproveitava então as suas caminhadas para visitar os seus amigos. Era uma oportunidade de fazer uma visita aos amigos. 2, frutos da amizade com Jesus. Presença real do Filho de Deus. Olha que privilégio, quando Marta, Maria e Lázaro descobriram então que Jesus era a resposta das suas indagações, entenderam que ele era o Salvador. Então foi uma maravilha, né, irmão? Porque eles estavam recebendo o Filho de Deus na sua vida. É assim que nós temos que fazer na nossa casa, né? Deixar, acolher. Jesus está às portas batendo e você abre. Submeter-se voluntariamente à palavra, ao ensinamento do Senhor e desfrutar desse relacionamento, especialmente a família com o Senhor Jesus. Ou seja, Jesus é a cabeça da congregação, a cabeça da igreja. Jesus é a cabeça da sua casa. Você tem que ter essa percepção, isso é importante. 2.2, o desenvolvimento espiritual que irá surgir desse relacionamento. A amizade de uma família com Jesus, obviamente vai convergir para adoração, para culto, para mudança de vida, para quebrantamento. É isso que Jesus faz quando entra na nossa vida, irmão. O marido muda a sua percepção de família, a esposa muda a sua percepção de família, de relacionamentos. Tudo muda quando o Senhor Jesus entra, porque nós ficamos mais sensíveis a essa espiritualidade, ao quebrantamento, à voz celestial. Por 3 vezes, os autores dos evangelhos citam atitudes distintas de Maria, irmã de Marta, em relação ao Senhor Jesus. Há pelo menos 3 apontamentos explícitos. O primeiro, na sua própria casa, quando Jesus visitou a vila de Betânia, Maria sentou-se aos pés de Jesus para ouvi-lo. Lucas 10:39. O segundo, na ocasião de tristeza pela morte do irmão, ela lançou-se aos pés de Jesus e chorou suas tristezas. Desabafou aos pés de Jesus. É uma atitude correta. Às vezes a gente vai desabafar com situações inadequadas. E aí cria um outro problema. Dependendo com quem você vai desabafar, você pode criar um segundo problema. E às vezes esse problema é mais grave do que o primeiro. Olha que coisa. Mas ela não, ela foi na pessoa certa. Onde que eu tenho que desabafar minhas mágoas, minhas ansiedades? É orando, irmão. A oração cura. Então entra no seu quarto, fecha a sua porta, rasga o seu coração na presença do Senhor. Conta o seu problema. Fale com Deus. Deus é o nosso Salvador. Ele vai te acolher nos momentos de tristeza. E o último, terceiro, na casa, Maria adorou Jesus derramando sobre ele um recipiente de unguento, de nardo puro, ungindo os pés e enxugando com seus cabelos os pés do Senhor. Essa lição é clara. A família que recebe Jesus em sua casa desenvolve um profundo relacionamento espiritual. Essa é a vontade de Deus, que a gente tenha uma perspectiva espiritual, porque não é só de pão que vive o homem, irmão. Às vezes você está dando tudo para a sua família, não falta alimento, não falta lazer, não falta elementos da educação. Às vezes você está dando tudo, que bom, parabéns. Mas falta uma coisa, a questão espiritual. Lembra que as pessoas precisam ser acolhidas em 3 aspectos: cuidados afetivos, cuidados materiais e cuidados espirituais. São 3 questões, não é só o material. Então muitas pessoas pensam que pelo fato de estar dando tudo de bom para a sua família, no sentido material, está resolvido o problema. Não. Questões afetivas são tão relevantes quanto às vezes você nem tem o elemento material, mas a sua presença como pai, o seu abraço, a sua palavra é tão poderosa. Pais que estão aqui, uma palavra sua libera um poder tão extraordinário de confiança, principalmente na primeira infância. Essa criança vai crescer segura quando o pai elogia
meu campeão, orgulho do papai, abraça, beija, acolhe. Essa criança vai crescer forte, robusta, sem doenças psicossomáticas. Quem não tem isso tende a crescer com inseguranças emocionais. Então é muito importante você também pensar nas palavras que você libera para a sua família, para os seus filhos, para o seu cônjuge. Existem cônjuges que entram num processo depressivo pela culpa do seu próprio cônjuge. Marido que só vê defeito na vida da irmã, e mulher que só vê defeito na vida do marido. Você está sendo um instrumento de destruição emocional sem precedente. E para ser mais gritante, eu diria, você é um homicida emocional. Olha, assassinato emocional, que você está destruindo a pessoa emotivamente. Então o que nós esperamos de um cônjuge, de um marido, motive a sua esposa, irmãozinho, motive o seu marido. Existem coisas bonitas deles, todo mundo tem, irmão, tem as fraquezinhas, deixa para lá, pega as coisas bonitas, motive, potencialize, incentive. Irmão, irmãzinha, seu esposo dá o maior trato lá no jardim, a irmã fala, não fez mais que a obrigação. Ai, Jesus amado, é verdade, não fez mais que a obrigação, mas não dá para você usar outra palavra, irmã? Não tem jeito de você inventar uma outra linguagem? Que fraqueza, meu Deus, né? Então vamos tentar potencializar de maneira inteligente nossos cônjuges. Lembra que a sua família é ímpar, é o primeiro altar de Deus. Então olhe com uma maneira diferente, com outro olhar, um olhar espiritual. Jesus faz isso quando entra na casa da gente. Quando Jesus entra no coração da gente, a gente olha o nosso cônjuge de maneira diferente. A gente olha para os filhos de maneira diferente. Por isso que Jesus tem que entrar no nosso coração. É muito relevante eu ter essa visão de profunda espiritualidade. E 2.3, serviço concreto. Se com Maria aprendemos uma espiritualidade profunda, porque ela fica o tempo todo babando, né, aos pés de Jesus, no bom sentido, olhando, atento, se alimentando espiritualmente. Aprendemos também a importância do serviço em família. E aí entra a Marta. Essas preocupações da Marta, na verdade nós temos que equilibrar. Eu diria o seguinte, nós teríamos que ter uma Marta e uma Maria convivendo em harmonia em nós. Há tempo para você parar e sentar nos pés de... Por exemplo, hoje, escola bíblica dominical, irmão. Eu sei que tem irmã que está olhando aqui para mim, está vendo um prato de macarronada. Dá um tempo, irmã. O almoço ainda vai chegar. Ou vendo um frango assado aqui, né? Aí é ruim. Agora é hora de ouvir a palavra. Não se preocupe com o frango assado. Agora não, irmão. Tá? Então, claro, mas você poderia ter já deixado as coisas preparadas para o almoço, né? Porque senão os seus filhos vão chegar morrendo de fome e falar, tá vendo, não dá para ir na escola dominical, pastor Nestor, não dá. A gente chega morrendo de fome, a mãe não prepara, olha. Então tem que ter uma Marta para estar preocupada com o almoço, mas tem que ter também uma Maria, que eu preciso ouvir a palavra. Então uma não exclui a outra, elas se completam. Provavelmente quem preparava mesmo a hospitalidade era a Marta mesmo, dá para entender isso, né? A Maria, aquela simplicidade, né? Aleluia, só cantando. Que coisa linda, né? É um modo de Marta agradar a Jesus também através das obras, né? Então Deus, irmãos, Ele nos dá essa oportunidade de desenvolvermos os nossos potenciais nos dois aspectos. Há os que condenam a atitude ativa de Marta em relação a Jesus. Não seja como Marta, aquela maior pressão, né? Não, você tem que ser Maria, não Marta. Não é bem assim, irmão. Nós precisamos rever. Lembrei daquela propaganda, você precisa rever os seus conceitos, né? É bem verdade que ela foi admoestada, mas de uma maneira, irmão, levar uma dura de Jesus é uma delícia. Não é igual homem, né? O homem arrebenta a gente, irmão. Desqualifica a gente sai um anão.
Jesus, você está um gigante com a repreensão dele. Ao invés, a repreensão de Jesus nos qualifica, nos dá vida, nos gera estímulo, desperta em nós algo bom. Então, a repreensão da palavra produz em mim santidade. Olha que coisa. Então, nós temos que ser equilibrados em tudo. Também é verdade que ela adequou esse serviço na perspectiva ensinada pelo Senhor Jesus. Nós temos que ter equilíbrios, né, irmão? Quando a família estabelece uma relação de amizade a partir da pessoa do Senhor Jesus, ela deve levar em conta o serviço mútuo para a manutenção do lar. Agora, irmão, vem na igreja de segunda a domingo, mas o seu filho precisa de lazer. Você precisa levar a sua esposa no shopping, senão ela vai ficar nervosinha. Ainda mais a minha, que nasceu no dia do consumidor, dia 15 de março. Que bênção! Então eu tenho que ter bom senso. Se o seu menininho gosta de pescar, vá um dia pescar com ele, irmão. Pelo amor de Deus. Então, equilíbrio na vida. Para que a vida em Cristo seja soft, clean, leve, gostosa. Eu tenho prazer nas coisas de Deus, porque as coisas são suaves. Nós não estamos vivendo sobre a lei, irmão. Nós desfrutamos da graça. E não é porque você está no lazer que você não pode glorificar a Deus. Claro que pode. Você pode dar bons ensinos para o seu menino em uma atividade esportiva. Lembra de Paulo, né? Também não vai ser chato, né? Só ficar pregando, né? Não, socorro. Mas a Bíblia faz esse apontamento, né? Então, lá, caminhando, vai inculcando nos seus filhos a palavra, né? Mas de maneira suave, né, irmão? Senão a pessoa fala, nem vou falar com esse irmão, ele só fala de Jesus. Olha, eu soube de um caso desse. O irmão chegou para mim e falou, irmão, dá um conselho para aquele irmão. A gente não tem mais diálogo de nada, tudo que vai falar é só fala igreja, só igreja, igreja, igreja. Irmão, a gente fala do que o coração está cheio, não é? Mas claro que você tem que saber dosar o relacionamento, porque nós estamos falando de amizade, irmão. Em Jesus, cada membro da família deve ser ativo nas suas tarefas domésticas, sem, contudo, esquecer a prioridade que devemos dar às coisas espirituais. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Que lições aprendemos com a amizade do Senhor? A história é uma história de amor, né? A história de amizade do Senhor Jesus é uma história de amor. Marta, Maria e Lázaro eram fiéis discípulos do Senhor. Eles eram irmãos, criam no Messias e hospedaram a Jesus muitas vezes quando ele ia para Jerusalém. Eles amavam o Senhor Jesus, mas eram amados por Jesus. Então nós aprendemos o amor, que é um sentimento que pode nortear todas as nossas relações. Pedir para o Senhor, Senhor, enche o meu coração de amor. Aliás, o fruto do Espírito, se você ler o fruto do Espírito, lá está escrito amor. É um elemento do fruto do Espírito. Só o amor? Não, a alegria, a benignidade, a bondade, a esperança, são aspectos do fruto do amor. Então pedir para o Senhor gestar em nós o fruto do amor, isso é muito maravilhoso. Em um lar em que se estabeleceu amizade com Jesus, não vai faltar o amor nunca. Não tem jeito. Compreendendo o outro, irmão. Às vezes as pessoas estão muita cobrança, né? Estabelece lá e se não enquadra nos seus parâmetros, já desqualifica. Cuidado, meu irmão. Às vezes eu percebo na igreja, o irmão chega, irmão, esse irmão não faz isso, não faz... Irmão, olha a formação cultural desse irmãozinho. Não tem paciência. Ele vai desenvolver ainda suas potencialidades. Não, tem que tirar. Não, as pessoas não são um copinho de café que você toma, não serve mais para nada, descarta. As pessoas são pessoas. E nós temos que ter um olhar diferenciado para os seres humanos. Temos que compreender o outro. Vimos que Marta e Maria tinham o quê? Perfis distintos. Marta completamente diferente de Maria. Uma agia mais com o coração e a outra
com as mãos. Uma tinha uma emoção mais intensa, vibrante, falava de maneira mais direta, franca. A outra era mais tranquila, contemplativa, talvez silenciosa. Entretanto, ambas recebiam a Jesus com alegria. Elas tinham aquele comportamento de satisfação em receber o Salvador. Nossa família também deve ser assim. Na mesma casa habitam pessoas com personalidades diferentes, graças a Deus por isso. Não adianta, irmão, você pode criar tudo igualzinho seus filhos, dar as mesmas oportunidades. Um será diferente, isso é de Deus. As pessoas são diferentes. Por isso que eu falei que o seu cônjuge é incomparável. É único. Seus filhos, incomparáveis. Tem mãe que tem uma fraqueza, ela fala para o menino, porque você não é igual o Beltrano. Para, irmão, para com isso. É porque ele não é aquela pessoa. Por isso, você vê, eu já contei a história para vocês do Richard Rembrandt, aquele que escreveu o livro Cristo em Cadeias Comunistas. Ele estava na Romênia preso, uma luta. Ele foi orar, começou a orar: Deus, eu quero ser igual ao Billy Graham, me capacita, eu quero ser igual ao Billy Graham. E pediu para Deus que ele queria ser igual ao Billy Graham. Um dia, 2 dias e tal. E um dia ele estava numa oração fervorosa na cadeia, na Romênia, que ele foi preso lá, por isso que o nome é Cristo em Cadeias Comunistas. E ele sentiu a doce voz do Senhor que disse para ele: Richard, eu não preciso de 2 Billy Grahams. Eu não quero 2 Billy Graham, já tenho Billy Graham. Mas eu preciso de um Richard também. Deus precisa de você, irmão. Não precisa de 2, pastor Alberto. 2, pastor Nestor, não. Mas ele precisa de você também. Tem coisas que só você sabe fazer. Eu tenho limitações. Como diz a Lailinha quando era pequenininha, eu não consigo, pai. Tem coisas que eu não consigo, é você que faz. Deus quer usar você também. Ele vai usar você. Olhe para os seus filhos que têm personalidades diferentes, com carinho, com um coração diferenciado. É preciso ter a disposição para conhecer. Tenta entender, irmão. Por isso que é importante os pais acompanharem os filhos na escola. Notas. Filho chegou da escola, como é que foi a aula? Qual foi a disciplina que você teve? O que você comeu de lanchinho? São perguntas básicas, irmão. Você tem que perguntar. Porque aí você está sinalizando para a criança que a educação é extremamente relevante. Meu pai pergunta toda hora que aula que eu tive, que eu como. Porque é importante para ele. Então, estimule. E quando o seu filho vier com a nota e te mostrar a nota, faça uma festa. Ei, sai marchando. Não tem um irmão que fala: isso é para a igreja ficar de pé, não tem aquele negócio? É isso, é alegria. Minha menina outro dia tirou 7. Ela veio: papai, tirei 7. Que maravilha, é o número da perfeição, glória a Deus. É o dia do meu aniversário, 7, glória a Deus. É isso, mas vamos melhorar? Olha só, dá para melhorar, né? 7, 8, 9, 10, dá para pular mais 3. Vamos trabalhar, vamos estudar, eu vou estudar com você na próxima. É assim, irmão. Agora o menino vem: meu Deus, como você é burro, você é um asno. O que é isso? Socorro, que linguagem é essa? E é capaz do menino olhar bem e olhar em você e ver você 2 orelhas enormes na sua cabeça. Porque ele é o filhotinho, hein? As crianças são inteligentes, cuidado, hein? Você chamar a criança de alguma coisa, ela olha para você e fala: já sei de onde eu vim. Então, cuidado. Seja proativo, administra essas questões e respeita a personalidade do seu filhinho. Talvez esse seja o maior desafio do amor em casa. É verdade, né? Eu amo família, irmão, eu amo casamento, porque é ali que eu consigo desenvolver a minha potencialidade. Na igreja a gente pode até fazer um teatro: meu amado, minha amada, maior pressão, né? Quero ver em casa. As máscaras caem. Sua esposa te conhece com uma profundidade, porque você não tem noção. Vai fazer média para você ver. Ela fala: que homem mentiroso. Olha, a sua esposa, ela é profeta, ela conhece, irmão. É incrível.
Eu oro. Ela sabe se você ora. Ronca que é uma beleza. Diz que ora, acorda de madrugada. Sua esposa sabe, irmão, para de bobagem. Faz um acordo com ela para te ajudar a você ser um marido melhor. Que bom, né? Talvez esse seja o nosso maior desafio. Ponderar quanto aos cuidados da vida, desejando agradar a Cristo. Marta então trabalha, ela se esforça, ela arruma a cozinha, arruma a casa, ela prepara as acomodações. Por isso acabou distraindo, devido a muitas atividades, esqueceu de priorizar uma coisa muito importante, que é o quê? Os pés de Jesus. Então a Marta mostrou que algo que pode ocorrer comigo e com você, quando a gente dedica muito às atividades materiais, pode ser que a gente esqueça das coisas espirituais. Naturalmente aqui o Senhor Jesus não ensina a ficarmos descansados sem responsabilidade. Não é isso, em hipótese alguma. Na verdade, sua palavra é para quem está sobrecarregado de atividades externas, ao ponto de não perceber que sem o crescimento espiritual, você vai naufragar. Lembra que Jesus respondeu a Satanás? A resposta de Jesus a Satanás foram 3. Ambas, as três respostas foram calcadas, baseadas no livro de Deuteronômio, o 5º livro da Torá. E uma delas foi essa: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra procedente da boca de Deus. Toda a palavra que procede da boca do Senhor. Assim nós temos que ter essa percepção, senão nós vamos perder o fervor espiritual. Nossa família deve ser então um ambiente gostoso, abençoado, alegre. Eu gosto de ficar na minha casa, irmão. Tem gente que fala, meu Deus do céu, fica até mais tarde no trabalho, não gosta de ir para casa. Tem que ser ao contrário, sua casa tem que ser o local mais glorioso da face da terra. Faça isso, pedindo para Deus te ajudar. A nossa amizade com Jesus implica então a ter comunhão com Ele, a ter um tempo com Ele, a estudar a sua palavra, a orar. Ele é o amigo sem igual, que nos conforta quando precisamos, que não tem coisa que é só Jesus, irmão. Não adianta, é só o Senhor Jesus. A família que cultiva essa amizade com o Senhor vive uma dimensão de amor muito diferenciada, com muita qualificação. A família cristã com o Senhor tem o privilégio de desfrutar das bênçãos no seu cotidiano. Portanto, não podemos viver sem a amizade de Jesus. A família de Marta não vivia sem a amizade de Jesus. Devia ser uma emoção, né? Jesus chegar, ele está indo para Jerusalém, ele vai passar aqui. Chegou a Páscoa, ele está indo para Jerusalém, ele vai passar aqui. Uma emoção extraordinária. Que nós tenhamos também esse prazer de vivermos na presença do Senhor. O 3º trimestre começa na próxima aula. Próximo domingo é o 1º domingo do mês de julho. O assunto é esse: a Igreja de Cristo e o império do mal. Como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia, a ideologia do mundo. Como que eu posso ser uma bênção vivendo em um mundo que tem o espírito da Babilônia? Como? E a primeira lição é essa: a igreja diante do espírito da ideologia do mundo, que é então utilizado a expressão espírito da Babilônia. Então venha para a próxima lição para você aprender o que é esse tal espírito da Babilônia, essa ideologia do mundo. Venha, porque isso vai fazer muito bem para você e para a sua família. Que vocês tenham uma semana de paz, uma semana de saúde, uma semana de vitória. Fiquem todos na paz do Senhor.